Parte 1, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A Epístola aos Colossenses ela é direcionada aos moradores da cidade de Colossos. Colossos fica na região do que na época era chamado de Ásia Menor. Hoje em dia, a Ásia Menor é a Turquia. Apenas como referência, a Turquia ela fica ao norte de Israel. Então, pegando o mapa dos dias de hoje, se você seguir rumo ao norte, você passa pelo Líbano, pela Síria e aí você chega na Turquia. Todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, elas partiram da Antioquia. A Antioquia também é uma cidade do que hoje é a Turquia. Colossos ficava perto de Laodiceia e Herápolis. Se você seguisse um rio, que em português se chama Rio Lico, você encontrava essas três cidades. E é por isso que no finalzinho dessa epístola é possível ver que ele diz: olha, eu enviei também uma carta aos Laodicenses e vocês leiam a dos Laodicenses e passem essa para eles. E Paulo também cita a intercessão e o cuidado que ele tem, a lembrança pelos habitantes de Herápolis. Embora a carta aos Laodicenses tenha se perdido, Laodiceia é bem mais conhecida por nós por causa da referência em Apocalipse, claro. A maioria dos estudiosos acredita que a epístola foi escrita por volta do ano 60, quando Paulo estava preso em Roma. Essa prisão é aquela prisão que é descrita lá no finalzinho de Atos 28, creio eu, em que Paulo ficou numa prisão domiciliar em Roma. Outros afirmam que Paulo estava preso em Éfeso ou em Cesareia, que é aquela prisão narrada em Atos 23, na época que ele escreveu essa carta. Éfeso, para referência, também fica no que hoje é a Turquia, só que mais para o oeste de lá. Agora sobre o texto mesmo. A estrutura geral da carta é a seguinte: Paulo, ele, claro, saúda os irmãos, então ele diz que agradece a Deus e ora pelo bom estado espiritual da vida dos irmãos, e a partir daí ele começa uma exaltação da pessoa de Cristo, colocando Cristo como o centro, como o primogênito e o cabeça da nova criação de Deus, colocando o Senhor como a quem tudo se sujeita e para quem todas as coisas convergem. A partir daí, ele apresenta Jesus como suficiente, Jesus como o mistério de Deus, e afirma que Jesus ele é suficiente na vida dos irmãos, tanto no sentido de supri-los, mas principalmente no sentido de que eles não precisam procurar nenhum outro mistério ou segredo a mais. E então ele passa a lidar com a heresia específica ele passa a lidar com a heresia, com os problemas que eles estão passando, mas sempre tentando levar eles de volta para olharem para Deus como suficiente para a vida deles. Com essa consciência, a partir disso, Paulo então chama os irmãos a seguirem uma vida nova e passa a dar instruções sobre o que deixar para trás e a nova mentalidade, o novo modo de agir, sobre comportamentos e sobre como as nossas relações na sociedade têm que se dar.
Então ele encerra dizendo mais uma vez que ora pelos irmãos, pede oração e dá algumas instruções gerais. Essa é a ideia, essa é a epístola dita em 1 minuto, por assim dizer. Desses primeiros versículos que eu acabei de ler, eu queria destacar apenas 3 pontos e falar brevemente sobre eles. O primeiro é algo que aparece em todas as epístolas de Paulo de uma forma ou de outra, que é o fato de que Paulo tem orado pela igreja e intercedido por ela. E esse não é um chamado apenas do apóstolo, né? Quando ele ouve que pessoas têm a vida de Cristo, isso sempre motiva ele, leva ele a orar para que aquilo que o Senhor começou a fazer no meio daquelas pessoas, no coração das pessoas, o despertar e a vida, continue e cresça e se aprofunde. A segunda parte que eu queria destacar é que ele fala da passagem do verso 4 para o verso 5, ele fala que ele ouve da fé em Cristo que os irmãos têm, mas ele também fala do amor que os irmãos têm uns para com os outros. Mas o 5 mostra que o amor ele é causado pela esperança, porque ele diz: o amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ou seja, a esperança da redenção do Senhor é o que aquece o coração dos irmãos para que eles vivam hoje entre eles em amor. Ou seja, é a esperança do que o Senhor nos prometeu: estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, e também a esperança do seu retorno, como é dito em Efésios, que o Espírito Santo nos é dado como penhor. É essa esperança, ela não move os cristãos para serem alguém que fica só esperando: Senhor, volta, que o mundo é ruim. Mas antes, ela faz os cristãos agirem em amor. O terceiro ponto é um detalhe que eu vi quando eu estava conferindo com a versão do Novo Testamento judaico, que ele destaca que esse verso 6, quando Paulo diz assim, está produzindo fruto e crescendo, ele está fazendo uma referência àquela passagem de Gênesis, quando Deus começa a sua criação e ele dá ordem às coisas para crescerem e multiplicarem. Como eu já disse antes, a epístola apresenta Cristo como o cabeça dessa nova criação. Porque Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, nós somos chamados a viver em novidade de vida, movidos por essa esperança.